Uma boa noite a todos vocês que estão aí para mais um estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Quero saudar a todos aqueles que são membros, então, dessa congregação que se une a nós, e também saudar a todos aqueles que nos visitam, então, aqui nesta noite, né, de forma especial, então, a Jurema Schneider, né, a primeira que saudou nesta noite, também Elita Danila Falck, Lorivaldo Lamp, né, a Clarice Fack, também seu Arno Piper, lá de Rondônia, Jaru, Rondônia, Ledi Schmidt, também satisfação a sua presença, o Pedro Cavalheiro, também Elisandro Dreyer, bem-vindo, né, a família Dreyer, forte abraço, queridos e amados, né, também Márcia Ritter, Claudete Erdmann, lá do Larias, o Silvério, também satisfação, Silvério Ernie Schneider, né, seu Egon Sel, lá de São Lourenço do Sul, e também o seu Astor da Silva, com a sua saudação, né, ainda Arno Piper, de Jaru, Rondônia, certo? Já tinha saudado, né? Deixa eu ver aqui, o seu Egon Sel, né? Ledi Schmidt, Pedro Cavaleiro, Elisandro Dreyer, Márcia Ritter, Claudete Erdmann. Muito bem, então satisfação, Gessi Folmer, Ayrton Wildner, Adelar Freeling. É bom estarmos aí reunidos aí nesta noite para mais, então, um estudo bíblico. E quero convidar você a abrir o inário, quem tem o inário aí, do inário Louvai ao Senhor, e no 58, hino Pai de Amor. Muito bem, também aí a saudação Eliane Rodrigues, seu Ilmar Hirt, Márcia Elisa Daman, Clair von Millen, Dona Verna Gitz, né? Muito bom estarmos aí junto, Eloir Hirt também, né? Se unindo a nós, ou seja, a família em peso aí, família Hirt também, que bênção a vossa presença, então aqui nesta noite. Sintam-se todos assim saudados e abraçados. Convido você nesse momento para nós falarmos com Deus, então, em oração, assim como estamos, queremos invocar a presença de Deus e orar. Em nome de Deus Pai, o Criador e Preservador do Universo. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador e Mediador. Em nome de Deus, Espírito Santo, o Ensinador e Consolador. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nos reunimos neste momento e juntos te rendemos graças, porque Tu és um Deus maravilhoso, o Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus Santificador. Te louvamos porque Tu és todo-poderoso, santo, justo, perfeito,
especialmente grande no amor e na misericórdia. Jesus, teu Filho amado, ó querido Pai, é a prova maior deste amor. Pois Jesus veio aqui e por nós venceu o pecado, a morte e o diabo, e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Nós sabemos do céu quando tu nos chamares um dia, e sabemos que tu estás conosco em todos os dias, em todos os momentos. Te louvamos porque pelo Santo Espírito tu puseste essa fé em nós, tu conservas esta fé e nos edificas, e concedes também todos os dons necessários para vivermos, sermos felizes, enfrentarmos as tribulações e servirmos aos teus santos propósitos na igreja, na família e no mundo. Queremos neste momento te louvar por tudo o que tu fizeste por cada um de nós que se une neste momento para esse estudo bíblico. Te louvamos pelo que fizeste por nós e os nossos queridos, os nossos familiares. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, age em nós pelo teu Santo Espírito, para que cresçamos naquilo que tu esperas de nós. Olha para os idosos, olha para os enfermos, para os enlutados, aqueles que sofrem de uma ou de outra maneira. Não os desampares, mas no teu amor e graça, tudo dirija sempre pelo melhor. Queremos também neste momento, ó Deus, te louvar pelos aniversariantes desses dias e te pedir os continues guardando, abençoando na tua graça e teu grande amor. A nossa vida está diante de ti, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção nós oramos. Também de forma especial te pedimos pelas crianças. Neste mês de outubro, cuida desses presentes especiais que tu concedeste às famílias. E que as famílias possam, de fato, cumprirem aquilo que tu esperas também diante delas. Que não venham ser empecilhos para as crianças estarem diante de Jesus e serem abençoadas e abraçadas por Ele. Muito pelo contrário, que todos possamos ser instrumentos para que Jesus possa abraçar e abençoar as crianças, assim como também os seus familiares. Certos de tua bênção também sobre nós, aqui nesse momento, nessa noite, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queremos cantar nesse momento, então, mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, agora o hino 49 do Inário Louvai ao Senhor. O hino Vem Espírito Divino. É um hino de Pentecostes, né? Claro, pode ser cantado em qualquer época, mas ele tem um destaque justamente a ação do Espírito Santo. Porque o estudo de hoje justamente fala sobre a santificação, que é a obra do Espírito Santo, o terceiro artigo do Credo Apostólico. Mestre
Muito bem, a saudação também a dona Yara Kuhn, que se uniu também a nós nesse momento, então, de estudo. É muito bom, então, estarmos juntos aqui, então, nesta noite. Deus guarde e abençoe, então, a cada um neste momento. Queremos, então, neste momento, apenas mencionar, então, a temática, mais uma vez, né? Nós estamos estudando o livro de estudos bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, publicação 2025, dentro da temática, então, do ano, confirmados na fé que recebemos. E hoje, então, o estudo de número 13, que é o terceiro artigo, então, do Credo Apostólico. Quero, então, nesse momento, primeiramente, convidar a você a confessar a fé no Deus Triuno comigo, conforme, então, as palavras do Credo Apostólico. Então, juntos, eu aqui, vocês aí na vossa casa, nós juntos confessando a fé no Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, conforme as palavras do Credo Apostólico. Lembrando que Deus Pai, então, é o Criador e Preservador. Então, Deus Filho, Jesus Cristo, é o Salvador e Mediador. E Deus Espírito Santo, então, é o ensinador, é o santificador. Santificador, ensinador, o consolador. Certo? E lembrando que credo é uma confissão de fé. Por que apostólico? Uma confissão de fé baseada no ensino de Deus a nós, por intermédio, então, dos apóstolos. Então, por isso, é uma confissão de fé. A gente pode usar, por exemplo, a postura de oração para confessarmos a fé, se nós assim nos sentirmos melhor, mas podemos assim olhar uns para os outros quando nós confessarmos então a fé, justamente porque é uma confissão de fé diante de Deus, especialmente de uns então para com os outros. E por isso eu vou estar também olhando para a câmera, né? E se você se sentir à vontade, pode olhar aí na tua casa também para os teus queridos, uns para os outros. E assim a gente pode fazer também na igreja, da mesma forma, porque não é uma oração, mas é uma confissão de fé, então, baseada no ensino de Deus a nós, por intermédio, então, dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, então bem-vindos mais uma vez a todos e aqueles que estão se achegando também aí, né? O Alexandre Mengue, olha só que bacana, a Stephanie Selg, forte abraço, Stephanie, bom te ver aqui, né? Sempre bem-vinda. Agnes Manta, e também satisfação vossa presença. Marlise, então, Scheibler também, Deus abençoe, né? Guardem todos os dias, é bom estarmos juntos aí para esse estudo, então muito bem-vindos. E eu vejo que vários estão compartilhando, né, e se unindo a nós por intermédio dos compartilhamentos, então, de vocês. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então, nós temos mais pessoas que estão ao vivo aqui do que a gente vê aqui, né, do que aparece para mim. E, ao mesmo tempo, depois a gente lembra que esse momento de estudo é aproveitado por muitas pessoas posteriormente. E porque ele é disponibilizado também então no YouTube, então depois muitas pessoas também aproveitam essa oportunidade então no YouTube, né, quando ele assim é disponibilizado. Também aí a Loina Bubbles Roots, satisfação lá de Pelotas, forte abraço. Maria Ros, também o Jacó, aí a família, né? Deus guarde e abençoe. A Silvia Hauenstein, né? Vamos com Jesus e vamos bem, né, dona Verna? Tudo certo, hoje aí, desde o início, né, podendo acompanhar, então, esse estudo também. Então, nós damos início, colocando, então, a introdução desse estudo que o autor coloca diante de nós. Conta a história, então, de Justino.
Justino era um jovem cheio de perguntas sobre a vida. Determinado a encontrar respostas, ele dedicou-se à filosofia, porém não conseguia encontrar algo que acalmasse a sua sede pela verdade. Um dia, enquanto caminhava pela praia, ele encontrou um homem idoso que era cristão. E aquele senhor explicou a Justino que as respostas que ele buscava não estavam na filosofia, mas na palavra de Deus. Então falou dos profetas que anunciaram a vinda de Cristo e sobre como Jesus morreu e ressuscitou, então, para trazer salvação. Ele também testemunhou que os cristãos viviam com coragem e fé, mesmo diante da morte, porque tinham certeza da ressurreição. O Espírito Santo usou aquelas palavras para tocar Justino profundamente. Ele começou a ler as Escrituras e foi transformado pelo Evangelho. Foi batizado e encontrou a paz que ele tanto buscava. Tempos depois, foi preso em Roma por causa da sua fé. E mesmo diante da ameaça de morte, permaneceu firme, dizendo: podem nos matar, mas nunca nos tirarão a esperança que temos, então, em Cristo Jesus. Então, podem nos matar, mas nunca tirarão a esperança que nós temos, então, em Cristo Jesus. Vejam que verdade maravilhosa, né? Ou seja, ninguém pode tirar de nós, então, justamente essa esperança que nós temos por Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus justamente por isso, por esta verdade, né, tão maravilhosa que nós temos, então, em Cristo Jesus. Que bênção, hein? Encontrar a paz, aonde? Aonde nós podemos realmente encontrar a paz? Então, nós já vemos aí, né, justamente, que a paz verdadeira somente encontramos em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Por exemplo, muitos buscam a paz em outros lugares, mas não conseguem, né? Apenas em Cristo Jesus, então, nós temos a verdadeira paz. A paz que só Cristo realmente pode dar para todos nós. E o texto ainda, ele coloca aqui para nós, né? Mais um parágrafo. Justino, então, ele acabou sendo executado no ano 165 depois de Cristo, morrendo como mártir, né? Então, ele deu a sua vida pela causa do Evangelho, né? Deu a sua vida por causa do Evangelho. Como o Espírito Santo muda vidas, transformando pessoas perdidas em filhos de Deus? Como o Espírito Santo, então, muda vidas, transformando pessoas perdidas em filhos de Deus? No caso de Justino, foi pelo testemunho, então, de um idoso que testemunhou a fé, então, em Deus, nas suas palavras e promessas, na sua santa palavra, né, as expectativas, aquilo que o cristão crê, e pelo Espírito Santo, então, Justino acabou, então, ele sendo transformado e crendo no Evangelho, sendo um cristão, que depois acaba, inclusive, morrendo por causa da sua fé, sendo executado, então, quando houve, então, a perseguição, então, ao Evangelho, né? Então, nesse momento, convido você aí a abrir a sua Bíblia, então, na nova tradução da linguagem de hoje, Romanos, então, capítulo 8, a partir do versículo de número 5, que nesse momento, então, leio diante de vós. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada, então, pelo Espírito. Então, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm o Espírito de Deus terão a vida eterna. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus.
Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. E se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo, então não pertence a ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Ainda o versículo 14, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muito bem. O texto ele justamente vai enfatizando, né, essa ação do Espírito Santo e também aquilo que é a vontade natural humana, que é a vontade da carne. A tendência natural desde a concepção é uma coisa, e aí depois a ação do Espírito Santo em todos nós, então é outra coisa, é o outro lado. Existe essa luta entre a carne e o Espírito na vida do cristão. Desde o momento que ele é cristão, ele passa a viver, então, essa luta entre a carne e o Espírito. Compreenda o texto, né? Então, Paulo ensina que a ação do Espírito Santo faz toda a diferença na vida, então, de uma pessoa. O ser humano natural é inimigo de Deus e não pode agradá-lo. O Espírito Santo traz vida porque conecta a pessoa à justiça de Cristo e coloca o pecador sob uma nova realidade. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 15:19, ele diz assim, do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e todo tipo de coisa ruim. Naturalmente vem do nosso coração. Essa é a vontade natural do ser humano, a tendência natural. É o chamado pecado original, pecado hereditário que passa de pai para filho, ou seja, já nascemos pecadores, aliás, somos concebidos no pecado e temos naturalmente a tendência, então, para o mal. Aí o Espírito Santo vem e nos conecta a Cristo e coloca o pecador, então, dentro de uma nova realidade. O versículo de número 5 do texto, que acabei de ler para vocês, ele diz, né, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então, os que vivem segundo o Espírito são aqueles que foram convertidos pelo Espírito Santo e que creem em Jesus. Quando ouvimos a palavra de Deus e recebemos a Santa Ceia, aí o Espírito Santo trabalha em nossa mente e coração, inclinando nossa vontade a se conformar com a vontade, então, de Deus. Como ainda temos a natureza pecaminosa e continuamos pecando, o Espírito Santo também nos inclina para a cruz de Cristo e nos move a uma vida de constante arrependimento e confiança, então, no perdão. O texto diz que é o Espírito Santo que nos converte a fé, então, em Jesus. Eu cito aqui um outro texto também, né? 1 Coríntios 12:13 diz assim, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Talvez você já ouviu muitas pessoas dizendo que elas aceitam Jesus ou aceitaram Jesus, né? O dia que eu aceitei Jesus. Mas é importante ver o seguinte, que assim como Deus Pai é o Criador do universo, Deus Filho é o Salvador do mundo. E Deus Espírito Santo é o santificador. É Ele que põe a fé em Jesus. É Ele que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Então ele começou a agir em nós por ocasião do batismo oficialmente. A maioria de nós aqui. Porque a maioria foi batizado como bebês ainda, né? Na infância. Então, pelo Espírito Santo, nós chegamos à fé. E aí essa fé passou a ser edificada em nós, na ação do próprio Espírito, pela palavra, e depois da confirmação, né? Depois da instrução, oficialmente, então, também na Santa Ceia.
Então daí o Espírito Santo ele vai trabalhando a nossa mente, o nosso coração, sempre nos levando à vontade de Deus. Ou seja, aí sempre há um embate entre a vontade natural carnal, que é a tendência natural para o mal, e a vontade de Deus, aquilo que Deus diz. Então o Espírito quer que a gente siga aquilo que Deus diz na sua palavra. Mas por outro lado, a nossa natureza pecaminosa continua nos instigando e levando a pecar. E aí o que acontece? O Espírito nos leva sempre ao arrependimento, nos leva a pedir o perdão, e vem e nos fortalece na fé, na confiança, até inclusive para lutarmos contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, né? Enfim, contra os inimigos da própria fé. Então, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Ou seja, quem é levado pela vontade natural vai acabar indo, então, para o inferno, para a condenação eterna. Porque a vontade natural humana, ela leva para muitas outras situações muito, muito complicadas, né? Então, a gente poderia aqui citar, né, falar de outros textos bíblicos, né? Gálatas, capítulo 5, o versículo 18, né? Gálatas, capítulo 5, se você quiser abrir aí, né? Gálatas, capítulo 5, né? Então, você vai justamente ver, então, essa realidade, né? Então, Gálatas, capítulo 5, e aí nós vemos justamente, então, os frutos, né, da própria carne, né? Gálatas 5, versículo de número 18. O versículo 16 em diante também fala, né, o Espírito de Deus e a natureza humana. E instiga-lhe, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Então, os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Versículo 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Agora, então, quais são os frutos naturais da natureza humana? O texto diz: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras e excessos de raiva, ambição egoísta, desunião, inveja, as divisões, aliás, as invejas, as bebedeiras, as faras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão, então, o reino de Deus, né? Então, não receberão o reino de Deus, e o texto é claro. Então, essa é a tendência, justamente, a inclinação, então, para a carne, aquilo que a carne naturalmente produz, com certeza, né, não vai ser nada de bom para nós, né? Nada de bom, então, para nós. Muito pelo contrário, né? Muitas coisas tristes, ruins, né? Muitos sofrimentos, né? Então, essa é a realidade, justamente, que a própria carne traz, então, para o ser humano. Aqueles que têm a mente controlada pela natureza humana, no final da vida, ou, né, precocemente, talvez terão a sua vida destruída. Talvez o casamento destruído, a sua família destruída. E pior, né, talvez até o seu trabalho comprometido, a sua profissão comprometida, sua relação com as pessoas na sociedade comprometida. Mas o pior de tudo, ainda no final, é a condenação eterna, então, no inferno. É a morte espiritual. Quem segue o caminho do pecado, ou seja, não se arrepende dele, mas persiste no caminho errado, o fim último é a condenação eterna no inferno. Então, essa é a triste realidade de quem segue o caminho, então, da carne. Mas o versículo 6 também diz: mas quem tem a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Terão a vida eterna e a paz. Por quê? Porque são levados pelo Espírito ao arrependimento, consequentemente ao perdão que Jesus oferece, e aí sentem, então, a paz. E vai ser assim até o fim da vida. O apóstolo Paulo, ele também disse assim: o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu deixo de fazer, mas o mal que detesto, quando eu vejo, eu faço. Ou seja, nós caímos, né, facilmente
né? Por essa inclinação natural. Mas pelo Espírito Santo nós somos levados ao arrependimento e ao perdão por Jesus, e aí nós vivemos a paz que somente Deus em Cristo então pode dar também para nós. Certo? O versículo 7 diz: por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. É fato que nós cristãos mesmos caímos continuamente. E Tiago lá diz, né, quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Então é nota 0 para nós cumprindo a lei, e só por Jesus que a gente tem 10 e vai para o céu. Mas a partir disso a gente usa a lei de Deus como freio, espelho e norma. Então a lei de Deus, ela é um freio para a nossa vida e para a sociedade como um todo, para o mundo e também para a nossa vida. Para que a gente possa, quem sabe, quebrar menos a cara nos caminhos da vida. Ou sofrer menos consequências nos descaminhos. É um freio, que nem o freio do carro. O espelho, que mostra sempre a nossa dependência de Jesus, a realidade de pecadores, e nos situa melhor na vida para dirigirmos e seguirmos em frente, né? E norma, que mostra o melhor caminho para vivermos e sermos felizes. Então, a lei de Deus, em Cristo, ela está satisfeita. Cristo foi santo por nós. Mas, então, ela não nos salva, ela nos condena. Mas por Cristo estamos libertos da condenação da lei e ela serve para nós de freio, espelho e norma, e assim vamos sendo conduzidos rumo à salvação, rumo, então, à vida eterna. Então, é importante lembrar também aqui que nós naturalmente não podemos cumprir a lei, mas Jesus já cumpriu por nós. Essa é a diferença. Então, quem está sem Jesus está condenado pela lei. Então, essa é a realidade justamente daqueles que estão sem Cristo. O autor do estudo faz um comentário e diz assim: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Desde quando? Desde a queda em pecado. Então, a humanidade está em um estado de inimizade de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. As pessoas, as crianças nascem criaturas de Deus. Agora, filho de Deus só em Jesus. Isso aconteceu para a maioria que é a partir do batismo. Uma questão que eu disse antes também para vocês, talvez alguns chegaram à fé pela palavra, aqui já mais tarde, na ação do Santo Espírito, e confirmaram a fé pelo batismo. Receberam a marca de propriedade, então mediante o batismo, certo? Chega a fé pela palavra, isso pensando nos adultos, e confirma a fé no batismo. As crianças chegam à fé pelo batismo e depois confirmam a fé pela palavra. Então a carne, a nossa natureza pecaminosa, o que ela faz? Ela rejeita a autoridade de Deus e busca constantemente se afastar dela. Vocês lembram que o que Adão e Eva fizeram no jardim depois que pecaram? Eles fugiram e se esconderam de Deus. Então o que o ser humano hoje, por causa do pecado, faz? Ele busca fugir e se esconder de Deus. Porque muitas pessoas vivem em fuga de Deus, né? Longe da igreja, não querem saber das coisas de Deus. Por causa do pecado, por causa da natureza humana. É fato que o diabo também gosta, né? O mundo também despreza Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus. Então, naturalmente, o ser humano foge e se esconde de Deus. E quando a vergonha aparece, ele culpa os outros, que nem Adão e Eva fizeram. Culpa a Deus pela sua situação, pelos seus pecados, ou culpa o próximo, né? A Eva culpou a cobra, né? Adão culpou Deus, que deu a mulher, ou seja, Deus e a mulher, primeiro Deus, porque foi Deus quem deu a mulher para ele. Ou seja, jogar a culpa dos erros nas costas dos outros. E vocês podem ver que, mais ou menos assim, nós temos a tendência natural de fazer. Quando pecamos e colhemos as consequências dos erros, ora buscamos fugir, se esconder e culpar os outros pelos erros e pecados. Dificilmente, somente alguém pelo Espírito Santo que pode reconhecer, olha, eu pequei, eu errei, ó, Deus me perdoa, me ajuda a ter força para corrigir a vida, né? E eu quero andar nos teus caminhos cada vez mais. Isso é obra do Espírito Santo. Ou seja, crer em Deus, crer nas palavras e promessas, viver o arrependimento e o perdão em Jesus e buscar seguir as orientações de Deus nos mandamentos é a obra do Espírito Santo. Porque isso não acontece na pessoa naturalmente, mas pelo Espírito Santo. Então por isso não é possível que o ser humano se incline a Deus por conta própria ou decida aceitá-lo, certo? 1 Coríntios 12, 3, eu vou aceitar Jesus, eu aceito Deus.
Não, ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então, somente a ação do Espírito Santo pode transformar a inimizade em comunhão com Deus. Um outro exemplo que a gente pode usar para pensar é o seguinte: cada um de nós nasce morto, espiritualmente falando, para ter vida espiritual só pelo Espírito Santo. Então, somente nascendo da água e do Espírito, citação de João, né, 3, Tito 3, né, também lá destaca, né, ou seja, nós precisamos ser renovados, um lavar de renascimento no Espírito Santo, um lavar regenerador e renovador, isso somente pelo Espírito Santo, nós sendo regenerados e renovados em novas criaturas em Cristo, é somente pelo Espírito Santo. Muito bem, agora o versículo 8, então as pessoas que vivem de acordo com essa natureza humana não podem agradar a Deus. Agradar a Deus, somente quem está com Jesus. Boa obra para Deus, só quem está com Jesus. Talvez muitas pessoas na sociedade, no mundo, buscam por boas obras, méritos próprios, talvez diante da sociedade, diante do mundo, diante da sua consciência. Mas quero dizer para vocês que para Deus só conta alguma coisa quando a pessoa o faz a partir da fé em Jesus. Porque senão sempre é cheio de segundas intenções. Aquilo que a pessoa faz pode talvez até merecer uma honra, quem sabe na Câmara de Vereadores da cidade, ou em outra situação ainda, talvez receber uma honraria em algum outro lugar, ou talvez, quem sabe, lá um destaque lá no governo do Estado, ou lá no país, ou talvez, sei lá, né, de alguma forma, mas somente aquilo que o cristão faz, aquilo que é feito a partir da fé em Jesus, que realmente faz a diferença nesta vida e também para a eternidade, né? Agora indo então adiante, eu destaco aqui para vocês, então o versículo de número 9, que diz assim: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence, então, a Ele, né? Quem não tem o Espírito de Cristo, então, não pertence, então, a Ele. O texto aqui também, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como confessamos no Credo Niceno. Ele não é apenas uma energia ou força ativa, mas a terceira pessoa da Santíssima Trindade, tá? É verdadeiro Deus com o Pai, com o Filho, assim o Espírito Santo é verdadeiro Deus. Não é uma forma de manifestação de Deus, mas ele próprio é verdadeiro Deus, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Mas o Espírito é vida por causa da justiça, enquanto a carne resulta em separação de Deus e morte. O Espírito restaura a vida, pois reconcilia com Deus aquele que crê. Isso é possível por causa da justiça de Cristo. A vida perfeita do Filho de Deus e sua morte na cruz foi suficiente para pagar pela culpa de todos os pecados e satisfazer a ira de Deus. O Espírito Santo nos conecta a essa justiça de Cristo, tornando-a nossa pela fé. Aqui temos um lembrete de que a salvação é obra de Deus do começo ao fim, trazendo vida onde apenas havia morte. É um novo momento, né? Aquilo que o Espírito Santo nos concede. Sem ele, não estávamos vivos para Deus. A partir dele, passamos a viver para Deus como filhos de Deus, como povo de Deus. Se em vocês vive o Espírito, aquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Isso quer dizer o quê? Que a mesma força que ressuscitou Jesus está operando nos cristãos. E o Espírito não apenas transforma a vida espiritual presente, mas também garante a ressurreição física no futuro. Ou seja, nós vamos estar não só com a alma no céu, a partir da morte, como Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, mas estaremos de corpo e alma no céu. A partir do dia derradeiro, também então com
o corpo, estaremos então lá no céu. Então, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Puxa, então com certeza nós não vamos estar bem quando nós vivemos de acordo com a natureza humana ou produzimos aqueles frutos ruins que antes mencionamos. Ou seja, nós vamos estar daí no pecado, em sofrimento. E que bom que pelo Espírito Santo a gente percebe isso e que a gente vê que não é o caminho e que é triste a realidade, então, natural, humana da carne, que destrói a relação com Deus, a relação com nós mesmos e a relação com o nosso próximo, né? Então, se pelo Espírito Santo mortificarem os feitos do corpo, comentário do versículo 13, certamente viverão. Mortificar significa, aqui na linguagem NAA, né? Significa fazer morrer. Então, não se trata de aparentar uma vida perfeita e sem pecado, mas travar uma luta contínua e determinada contra as obras da carne. Então, é voltar diariamente ao batismo, pois o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diário, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos. E, por sua vez, sair e ressurgir diariamente um novo homem que vive em justiça e pureza diante de Deus. E é essencial reconhecer que a vitória sobre o pecado não vem, então, da força humana, mas do poder do Espírito Santo que opera, então, em nós. Muito bem, gente. Então, destaco aqui, né, algumas questões. Elas são para refletirmos, né, sobre aquilo que falamos até agora, né? Então, o que significa viver segundo a carne e o viver segundo o Espírito? Bom, viver segundo a carne é aquela vontade natural humana carnal, aquela tendência para o pecado. Viver segundo o Espírito é pelo Espírito Santo nós andarmos no caminho de Deus e produzirmos os frutos que Ele espera de nós, tá? Então, inclinação para a carne, inclinação para o Espírito. Ou seja, o ser humano naturalmente tem inclinação para a carne. A partir, então, do Espírito Santo em nós, a partir da fé, né, nós temos, então, o Espírito em nós temos uma inclinação, uma luta também para aquilo que Deus diz. Ou seja, aquela luta vai continuar em nós até o fim. O não cristão, ele segue a carne, ou os princípios, conceitos, ora do mundo, mas a gente sabe que não é pelo Espírito Santo que ele é dirigido e que as coisas, então, acontecem. Ouvimos muitas vezes que a única certeza que podemos ter é a morte. Que certeza podemos ter sabendo que o Espírito Santo habita em nós? Que assim como virá a morte física, se o mundo não a terminar antes, né, de partirmos, né? Porque se o mundo terminar, por exemplo, enquanto nós estivermos vivos, já vamos de corpo e alma para o céu, não passamos então pela morte. A certeza é que o corpo ressuscitará. Nós cremos na ressurreição. Não existe reencarnação, mas existe ressurreição, certo? Essa é a doutrina bíblica. Jesus morreu e ressuscitou, e nós, um dia mesmo, morrendo, também ressuscitaremos. Essa é a certeza pelo Espírito Santo. E o que significa, então, ser filho de Deus? Significa ser guiado pelo Espírito de Deus, estar com Ele, ser morada dEle, templo dEle, servir a vontade de Deus na igreja, na família e no mundo, aos propósitos, então, de Deus. Certo? Então, nesse momento, eu também quero ler um outro texto bíblico diante de vocês, né? João capítulo 3, os versículos 5 e o versículo de número 6, diz assim: Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então, é a nova realidade que nós passamos a viver, então, a partir, então, do Espírito Santo, né? Um outro texto também, o texto de Tito, capítulo 3, o versículo de número 5, que leio também nesse momento, diz assim: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Ou seja, isso é graça de Deus, certo? É o Espírito Santo que pôs a fé, né, em nós, ou seja, que nos fez nascer de novo. Ou seja,
A partir disso, usando outro texto bíblico, nós nascemos da água e do Espírito, como diz Jesus em João capítulo 3. Agora volta ao texto de Gálatas, já antes lido também, nesse momento, Gálatas capítulo 5, né, lembrando agora o versículo de número 16, ali lembra, né, os frutos da carne, certo? Então, quando eles estiverem presentes em nós, imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, ao invés de buscar ajuda em Deus, confiar em ídolos, imagens, santos, anjos, pessoas, ou seja lá o que for, né? Feitiçarias, ao invés de buscar ajuda no Deus verdadeiro, confiar em artes do diabo, né? Benzimentos, curandeirismos, despachos e outras coisas aí, né? Rituais. Ou seja, a tendência natural humana não é buscar ajuda no bom caminho, mas buscar no mal. Então, sabemos que isso são frutos da carne, que destroem e levam para a condenação. Adoração de ídolos, né? Ou seja, o Senhor teu Deus adorará, só a Ele darás culto. Nós não podemos louvar e adorar imagens, esculturas. Pessoas que estão no céu, que estão na terra, nos apegarmos nas coisas desse mundo, nas riquezas, nas obras de Deus, mas unicamente em Deus. Então não podemos criar outros deuses, certo? Então, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos e raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, fara e outras coisas parecidas. Cuidado, esses são os frutos da carne, nos destroem a comunhão com Deus e com o nosso próximo e nos levam para o inferno no final, né? Agora, mas o Espírito de Deus, e esse é o ponto. Muitas pessoas, elas dizem, puxa, está faltando amor na minha vida, ou eu não tenho paciência, eu ando muito inquieto, muito nervoso, muito preocupado, enfim, o que é que eu faço? Eu vou ler o texto aqui e fazer um breve comentário para vocês. O texto diz assim, Gálatas 5:22. O Espírito de Deus, que mora em nós, né, desde o batismo, né, ele produz em nós, agindo pelo batismo, agindo pela palavra e pela Santa Ceia. O que ele produz na gente? Amor. O amor por Deus, por nós e pelo próximo. Ele faz com que a gente possa amar mais a Deus, mais a nós mesmos e ao próximo. Porque se eu não amo a mim mesmo, como eu vou amar o próximo? E se eu não amo o próximo, como é que eu digo que amo a Deus? Percebem? É o primeiro fruto. Então, o amor. Aí vem a alegria. Onde podemos realmente ser alegres? É a partir daquilo que o Espírito dá. Podemos ser alegres verdadeiramente. Não é aquela alegria que, porque eu ganhei um presente, né, ou porque eu consegui alguma coisa, e daí logo ela se vai. Não, é aquela alegria que está no coração, na alma. Aí a paz que somente essa união com Deus em Cristo pode dar. Diante dos pecados, dos erros, no relacionamento com o próximo, buscando viver também esse amor, o perdão recebido de Deus também com o próximo. Ou seja, saber que Deus não vai me cobrar pelos meus erros e pecados, porque Jesus já pagou o preço. Aí diz mais, paciência. Nós vamos ser fortalecidos também na paciência, na delicadeza, na bondade, na fidelidade, na humildade, no domínio próprio. Como podemos ver, essas características são muito importantes para a nossa felicidade. A gente precisa delas, não é verdade? Quando elas nos faltam, ficamos comprometidos na vida como um todo. Então agora, como eu posso ter isso na ação do Santo Espírito? Oportunizando que o Espírito haja na gente. E aí ele age como? Na palavra e na Santa Ceia, além do batismo, que já temos que é um só para toda a vida. Então, oportunizar encontros na palavra, na Santa Ceia, e significa o quê? Cultos. Cultos a gente deveria participar uma vez por semana, gente. Uma vez por semana. No Antigo Testamento tinha que ser o sábado, hoje não mais. Tanto faz, pode ser o sábado, pode ser o domingo, pode ser qualquer dia. Importante que eu tenha o descanso e o descanso seja santificado na palavra. E o Espírito age em nós pela palavra. Por isso o culto é importante. Eu agradecer a Deus por tudo, louvar, adorar Ele e ser fortalecido na ação do Santo Espírito pela palavra e pela Santa Ceia. Aí esses frutos vão estar mais fortes, mais presentes. A gente é renovado, a bateria é recarregada. Então você precisa desses frutos, eu preciso desses frutos.
Então a gente não pode dizer assim, eu não preciso mais. Não, a minha carga já está muito boa. Não, isso jamais vai acontecer, porque quanto mais tensão na vida, no dia a dia, mais desafios, maior ainda a nossa necessidade, com certeza, de recarga. Porque o pior, se a gente não recarrega, não oportuniza o Espírito de nos recarregar, né, da forma correta, quando vê a gente está buscando ajuda onde não deve, né? Ou confiando em pensamentos humanos, palavras humanas, seitas, ou sendo envolvidos na fragilidade, porque daí quando vê alguém nos abraça, aí porque alguém me abraçou, mesmo vindo com as suas filosofias e conceitos errados, eu já frágil, fraco, facilmente acabo cedendo ou caindo, então, ou sendo envolvido então por essas pessoas. Vocês percebem como isso faz diferença? Ouvindo problemas, facilmente a gente desanima, desiste, talvez perde a fé ou a esperança. Ou seja, mais fortalecidos nós vamos ser mais perseverantes, mais corajosos, mais firmes, mais cuidadosos. É claro que nós vamos errar. Ora, vai nos faltar alguns desses frutos. Mas aí nós nos arrependemos, pedimos perdão, e o Espírito Santo vai nos remodelar, nos reconstruir como o vaso que é quebrado. Ora, nós somos remodelados, reconstruídos ou reconectados com Deus e vamos viver melhor e ser mais felizes seguindo então a nossa vida. Que bonito isso aí, né, gente? Que bacana. Então, não fique longe da palavra e dos sacramentos, culto. Por que o estudo bíblico aqui é importante? Por esses mesmos motivos. Porque é importante fazer devoção, ler a Bíblia em casa. Porque é importante orar. Então, ore continuamente a Deus. É claro que a oração não é um meio da graça, ela é um fruto da fé, certo? Mas Deus se agrada muito quando ouve nós o agradecendo, o honrando, e também abrindo o coração, desabafando com Ele, chorando com Ele, se alegrando, compartilhando as alegrias também com Deus, festejando com Deus. Deus se alegra muito, espera você também, filho de Deus, louvar e adorar a Ele pelas bênçãos e, por outro lado, também para ser abraçado e fortalecido por Ele também. Tá? Então, guarde no coração. Mortos espirituais. Lembremos o seguinte, desde a queda em pecado, o ser humano nasce em um estado de morte espiritual. O ser humano, quando nasce, ele é morto espiritual. E é incapaz de buscar ou agradar a Deus por conta própria. Assim como uma pessoa que está morta por si não volta à vida, né? Nós não temos como por si só, já que estamos mortos espirituais, de chegarmos à vida. Então, só pelo Espírito Santo. Então, a inclinação da natureza humana é rejeitar a Deus, sua palavra, e buscar satisfazer os desejos da carne. Assim, não é possível para o ser humano natural aceitar Cristo e decidir seguir sua vontade. Não esqueça isso. E essa é uma teologia, assim, frágil, né, vendida por aí, né? Talvez você já tenha ouvido. E pode ter certeza que a maioria das pessoas do mundo crê nessa teologia. Infelizmente, né, que depende da pessoa, por exemplo, por obras ser salvo. E a Bíblia diz, né, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, não de obras, para que ninguém se glorie. Muitos, você tem que aceitar Jesus. E a Bíblia diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Que como Deus Pai é o Criador, como o Filho é o Salvador, o Espírito Santo é o santificador, aquele que nos liga a Cristo, ou seja, nos torna santos diante de Deus, porque a partir de Jesus nós pertencemos à Santa Igreja Cristã Comunhão dos Santos, que nem nós confessamos também no Credo Apostólico, certo? E aí passamos a ser vivos espirituais, como diz o título aqui. Então, por meio do Evangelho, o Espírito Santo chama o ser humano morto em pecado para a fé na obra salvadora de Cristo, criando vida espiritual. No batismo, ele nos ilumina com seus dons, abrindo nossos corações para receber a palavra de Deus e confiar nela. Vida cristã. Então, o Espírito Santo nos congrega na igreja, onde recebemos a presença graciosa de Deus por meio da palavra, do perdão e da Santa Ceia. Assim, ele nutre a nossa fé, concede dons e produz frutos espirituais. Ele nos conduz em uma luta diária contra o pecado, renovando continuamente nosso coração e mente para vivermos em amor e serviço nas nossas vocações. Então, força e esperança. Então, a mesma força que ressuscitou Jesus entre os mortos está operando nos cristãos, garantindo-lhes a promessa da ressurreição final. O Espírito Santo não apenas nos dá a vida espiritual agora, mas também assegura que nossos corpos mortais serão vivificados na ressurreição
então, para a vida eterna. Aliás, o meu corpo, o teu corpo, querido irmão, será perfeita a semelhança do corpo de Cristo na ressurreição, e aí ele juntará, então, esse corpo com a alma lá no dia derradeiro. E quando é que vai ser esse dia derradeiro? Em Marcos, lá nós lemos, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente, então, o Pai. Certo? Essa é a realidade. Então, nós vivemos, então, a vida cristã, né? O Espírito Santo nos congrega na igreja, onde recebemos sempre a presença graciosa de Deus na palavra, no perdão, na Santa Ceia. Assim, ele nos nutre a nossa fé, concede dons e produz frutos espirituais. Ele nos conduz em uma luta diária contra o pecado, renovando continuamente nosso coração e mente para vivermos em amor e serviço na vocação. Ou seja, para servirmos melhor a Deus, na igreja, na família e no mundo, com os dons que Ele nos deu. Ele nos nutre para vivermos mais felizes, mais seguros, mais fortes, né, servindo aos seus santos propósitos. Aí a gente fica pensando, puxa, por que por vezes a gente insiste tanto, né, em estar longe de Deus, ou longe da igreja, longe da palavra? Por que a gente, ora, não aproveita mais e melhora as oportunidades? É a nossa fragilidade natural. Então a gente tem que lutar contra nós mesmos. E quanto menos somos alimentados a palavra, sacramentos, né, então mais frágeis ficamos, mais sofremos, mais a vida infeliz no fundo e mais nos faltam os frutos que a gente precisa para seguir em frente. É interessante isso, né? É tudo que o ser humano precisa e parece que é o que ele tudo despreza pela vontade natural. Então, uma luta, né? Então, eu gosto de dizer assim, são dois cachorros bravos, né, que lutam dentro de nós. E qual é o cachorro que ganha essa luta dentro de nós? A velha natureza ou a nova natureza em Cristo? Ganha mais batalhas em nós aquele que é o mais forte, aquele que a gente mais alimenta. Lembrando que a gente precisa alimentar a nova natureza. E a velha natureza, aquela ganha força por si só. É tipo o inso na lavoura, né? Ele cresce sem ninguém adubar, sem ninguém cuidar, ele toma conta. Certo? Assim é a vontade natural humana. Agora, o Espírito de Deus tem que ser alimentado continuamente. Isso acontece pela palavra, pela Santa Ceia, tá bem? Força e esperança. A mesma força que ressuscitou Jesus entre os mortos está operando nos cristãos. Está operando em você, garantindo a promessa da ressurreição final. O Espírito Santo não apenas nos dá vida espiritual agora, mas também assegura que os nossos corpos serão vivificados na ressurreição para a vida eterna. Então, reenfatizando esta verdade, relendo esta verdade tão importante. Tá ok? Doutrina. A explicação de Lutero, então, do terceiro artigo, né, que é creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, o que significa isso? Creio que por minha própria razão ou força, eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e me conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Então, nesta cristandade, perdoa a mim, a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro, ele ressuscitará a mim, a todos os mortos, e dará a mim, a todos os crentes em Cristo, a vida eterna. Isto é certamente verdade. Conclusão. Então, Deus mudou completamente a nossa história. Por natureza, estávamos perdidos, seguindo nossos próprios caminhos em direção à morte, no inferno, né? Mas o Espírito Santo nos chamou à fé em Jesus, então, pelo Evangelho, nos iluminou com seus dons, então, pelo batismo, ele nos uniu a Cristo e nos tornou parte da família de Deus, a Igreja, que é a Santa Igreja Cristã Comunhão dos Santos, porque quem pertence a ela, em Cristo, é santo de Deus, é um santo. Tem os santos que estão no céu e não pecam mais, já vivem na glória, e os santos na terra, que infelizmente ainda pecam, caem, sofrem, né, vivem as consequências dos pecados, mas também vivem o amor, o perdão, o fortalecimento, né, a bênção. Então, nessa família, ele continuamente nutre nossa vida por meio da pregação da palavra, da absolvição pelo pastor e da Santa Ceia, renovando a fé e nos fortalecendo na luta contra o pecado. Então, guiados pelo Espírito Santo, vivemos uma vida nova como filhos de Deus, amando e servindo em nossas tarefas diárias,
e relacionamentos, e temos uma esperança firme. Então a morte não tem poder sobre nós. Assim como Cristo foi ressuscitado, nós também viveremos. Esta certeza nos enche de coragem e paz enquanto caminhamos sob a cruz, aguardando o dia da vinda do Senhor. Por que não podemos, por natureza, crer em Cristo? É que por natureza estamos mortos espirituais, né? Como o Espírito Santo mudou a vida? Nos pondo, nos unindo e conectando a Cristo. Então, a maioria de nós lá pelo batismo, né? E quais os meios que o Espírito age? Batismo, palavra e Santa Ceia. Ou palavra, batismo e Santa Ceia. Qual a relação entre a ação do Espírito Santo e a igreja? Porque a partir do momento da ação do Espírito, nós pertencemos à Santa Igreja Cristã, a Comunhão dos Santos. Certo? Que é a totalidade dos que verdadeiramente creem em Jesus. Nós estamos falando da igreja invisível, que é única, né? Que é a totalidade dos que verdadeiramente creem que caminham para a eternidade. A pessoa ela pode pertencer à igreja luterana, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e não pertencer a essa única e santa igreja cristã, que é a Comunhão dos Santos? Sim, se ela apenas pertencer à igreja, tiver lá no cadastro, mas não ter a fé realmente em Cristo Jesus. É isso, infelizmente, né? Pode acontecer, com certeza. Lamentamos por isso, mas é uma realidade triste. E só Deus realmente conhece o coração, a mente de cada um. A pessoa pode aparentar, de repente, a fé, mas infelizmente não ter a fé verdadeira. Ok, ausência de frutos, bom, aí a gente já sabe, né? Jesus diz, pelos frutos os conhecereis, mas com frutos ainda pode haver um engano quando os frutos não vierem a partir da fé do Evangelho, tá? Pelo Evangelho, então, o Espírito Santo nos chamou para uma nova vida. Até quando essa nova vida irá durar? Como isso anima você a viver sob a cruz em um mundo onde a morte constantemente nos ameaça, né? Então, a nossa vida vai durar até quando? Para sempre. Pelo tempo que Deus quiser aqui, né, marcado pela cruz, e depois na glória, então para sempre, então em Jesus. Que nós possamos permanecer firmes e fiéis a Cristo até o fim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Essa é a promessa de Deus em Cristo para todo aquele que crê. Lembramos a história do Justino, que buscava preencher o vazio do peito e da alma na filosofia. Ele somente foi satisfeito, então, em Jesus, e a partir da fé em Jesus, ele morreu pelo próprio Evangelho. Que nós possamos também permanecermos firmes e fiéis em Cristo até o fim, né? Sabendo que um dia estaremos, então, não só com a alma no céu, mas também com o nosso corpo. Queremos, nesse momento, então, falarmos com Deus em oração. Senhor Deus, meu Pai amado, eu te agradeço por tua graça que transformou minha história. Eu nasci em pecado, mas teu Espírito Santo me chamou pelo Evangelho e me deu vida. Sou grato pelo batismo onde fui unido a Cristo e recebido na tua família, e pela Santa Ceia, pela qual me fortaleces com o corpo e o sangue do Salvador. Peço-te, amado Senhor, que teu Espírito continue guiando meus passos e moldando minha mente para que eu reflita o teu amor e a tua vontade em tudo o que faço. Ajuda-me a manter meus olhos fixos na ressurreição e na vida eterna contigo. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Uma satisfação ter estado convosco aqui, então, nessa noite, para mais, então, esse estudo bíblico. A saudação a todos que aqui se uniram também a nós, né? Chamo a atenção aqui também para a Márcia Bonenberg, né? Roseli Cabreira, lá de Criciúmal. Forte abraço, Rose, também para o esposo, para o Cabreira, né? Sou Ademar Heller, também de Canguçu Velho, Desmar Dente, forte abraço. Mara Althaus, também um abraço para o Cris. Adelar Grebin também, né? Boa noite. Suzane Gross, Ilse Miller, né? A Márcia Elisa Daman. Que bênção ter estado convosco aqui nesta noite. Sintam-se todos saudados, né? Abraçados, cumprimentados também aqui nesse momento, então, nessas palavras. O nosso próximo estudo aqui será
Então, daqui a 2 semanas, então no dia 22, então nós teremos o nosso próximo estudo bíblico, onde estaremos começando a nova parte, né? Com a parte também da oração, né? Pedindo bênçãos celestiais do Pai Nosso. Então você é convidado a estar conosco. É o estudo que os grupos presenciais vão tendo agora e que nós teremos então lá no final de... lá no dia 22, é a quarta-feira do mês, né? Quando nós teremos, então, o próximo estudo bíblico aqui. Você é o nosso convidado. Lembra todas as programações da congregação, todos os sábados, o culto com transmissão também pelo estudo. Nesse sábado, o culto especial alusivo ao Dia das Crianças, né? Com certeza um dia diferente na congregação. Atenção, pais, tragam também, né, os vossos filhos, as crianças, não deixe ninguém de fora, que a igreja esteja cheia de crianças, né, com seus pais, com as suas famílias, juntos louvando e adorando a Deus, nós cantando com eles, né, com certeza vai ser um dia maravilhoso, né, junto então das nossas crianças. Também um abraço, dona Herta Weber, né, seu Egon Selo, né, então forte abraço, seu Egon, né, Gessi Folmer, enfim, a todos vocês aí que estiveram conosco então nessa noite. Nós queremos agora nos despedir cantando então um último hino, né, neste momento. Aqueles que podem, cantem comigo, do Inário Louvai ao Senhor. Mais um hino, o hino de número 52. Hino 52 do Inário Louvai ao Senhor. E assim nos despedimos. Sigam com Jesus e sigam bem, na certeza do amor, do cuidado e da bênção do nosso Deus. Sigam com Jesus e sigam bem e até a próxima oportunidade.